Prezados alunos, nas aulas 7 e 8 nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação de sistemas de informação. Então, algumas formas, alguns tipos diferentes que existem de sistemas de informação. Quando a gente fala sobre as atividades dos sistemas de informação, que nós já comentamos em outras aulas, nós temos a entrada, o processamento, a saída, que são as bases de um algoritmo, de um pequeno programa, onde eu coleto os dados de entrada, depois processo e gero os resultados. E nós também temos no sistema de informação o armazenamento e o controle. Por exemplo, a entrada, tem várias formas de fazer uma entrada de dados, mas aqui eu tenho um exemplo de escanear um código de barras numa mercadoria, como acontece no caixa de um supermercado. Realizar o processamento, calcular o salário, o pagamento de impostos, tudo que envolve a questão da folha de pagamento. Uma atividade de saída, um relatório, um demonstrativo de desempenho das vendas que pode ser por meio de um gráfico. Armazenamento, manter registros, principalmente em bancos de dados, sobre clientes, empregados, produtos, alunos, depende do sistema que eu estou desenvolvendo. Controle, por exemplo, uma atividade de controle. Gerar um sinal audível para indicar a entrada adequada de dados de vendas. Ou, por exemplo, quando eu recebo uma mensagem no WhatsApp e eu recebo lá uma notificação e tem um sinalzinho sonoro de que chegou uma nova mensagem. Quando eu falo, então, dessa questão dos sistemas de informação, eu começo pela entrada, entrada dos recursos de dados. Os dados são os meus fatos, brutos, que eu vou processar para transformar numa informação que é um resultado do meu sistema de informação e vai agregar valor para o meu usuário final. Então, eu vou capturar esses dados do meio externo para dentro do meu sistema, de várias formas. Através de um scanner, através do teclado, através do mouse. Depois eu vou processar esses dados, que é a parte mais inteligente do meu programa. Eu vou transformar esses dados em informação. Vou fazer cálculo, comparação, separação, classificação, resumo. Por exemplo, comparar as vendas desse ano com as do ano passado. Vou separar as vendas por região. Eu vou classificar os produtos por categoria. Vou fazer um relatório resumido de vendas e vai ter um sinalzinho de mais. Se clicar no sinalzinho de mais, eu abro um relatório detalhado. Então, uma série de operações que são o coração do meu sistema, que é a parte mais interessante, que é quando eu transformo os dados numa informação. A saída de dados, quando eu vou mostrar um resultado do meu sistema para o usuário final, através de um relatório, de uma mensagem, de um formulário, interagindo com outro sistema, vou fazer um pedido para o fornecedor e o meu sistema vai interagir diretamente com o sistema desse fornecedor. E eu posso usar diferentes periféricos de saída para poder transmitir essa informação à tela do computador, à impressora. O armazenamento, que envolve a questão do banco de dados, que é uma área que vocês vão estudar depois mais aprofundada no curso nas disciplinas de banco de dados. Então, onde eu vou guardar os dados de forma organizada para poder utilizar eles posteriormente. Aqui tem um detalhe importante, eu tenho que ter uma ideia do que meu usuário precisa do meu sistema, que tipo de resultados ele quer, para poder decidir que dados são importantes eu coletar. Então, por exemplo, eu não coleto a data de nascimento de uma pessoa para guardar no banco de dados. Se eu não tenho a data de nascimento, eu não posso fazer uma série de operações. Eu preciso saber quando é que a pessoa vai se aposentar, eu tinha que saber quando ela nasceu. Ou eu quero fazer uma mensagem do aniversário da pessoa, mas eu não guardei a data de nascimento dela. Então, isso tudo, se eu não guardo o dado corretamente, eu posso não ter informação depois para mostrar para o meu usuário. Quando a gente fala sobre a questão de dados, a gente trabalha com a ideia de bancos de dados. Então, nós temos diferentes categorias para gerar um banco de dados. Nós temos a ideia de campo, por exemplo, o nome da pessoa, a data de nascimento, o número de matrícula de um aluno, o e-mail, o telefone. Isso é o que a gente chama de field, campo. Um registro é uma coleção de campos interrelacionados, por exemplo, os dados de um aluno, o número de matrícula, o nome, o e-mail, o curso que ele está fazendo, isso forma um registro. Um arquivo, que a gente conhece em banco de dados como tabela, é uma coleção de registros, por exemplo,
a tabela com os dados dos alunos do curso de Sistemas de Informação, a tabela com os dados dos cursos que o FSM oferece. Está lá o código do curso, o nome, a carga horária. A tabela contendo o nome dos funcionários da minha empresa, todos os dados pessoais, né? O nome, o telefone, o e-mail, o setor onde ele trabalha, quando ele foi contratado. E o banco de dados é uma coleção de várias tabelas. Então, por exemplo, se eu pensar num sistema acadêmico da FSM, eu não tenho só os dados dos alunos, eu tenho cursos, eu tenho os diferentes campos que a universidade possui, eu tenho os cursos de pós-graduação, isso tudo forma um grande banco de dados. E para isso eu vou precisar, para gerenciar um banco de dados, um sistema gerenciador de bancos de dados, ou DBMS, como por exemplo Oracle, SQL Server e outros que vocês também vão estudar durante o curso. Os dados, que são os fatos brutos, né, são submetidos às atividades de processamento, de cálculo, comparação, separação, classificação, resumo, e essas atividades vão organizar, analisar e manipular os dados para converter em informação. O que o meu usuário quer é informação de valor que ele possa usar, né? Um relatório de vendas, um gráfico, acompanhar as ações que estão em alta, que estão em queda, verificar o número de alunos matriculados, índice de evasão, verificar se eu estou atingindo as metas da minha empresa. Eu preciso de informações que vão ser produzidas pelas atividades de processamento do meu sistema de informação. Então, um exemplo, se eu pensar sobre compras. Os dados recebidos sobre uma compra podem ser somados para um total de resultados de vendas, comparados a um padrão para determinar um desconto. Eu vou, por exemplo, dar um desconto de acordo com a categoria de produto, de acordo com a época do ano, o produto que está vendendo menos. Eu posso separar esses produtos, por exemplo, em ordem numérica, de acordo com o código. Posso separar em ordem alfabética. Posso classificar esses produtos, por exemplo, por categoria, gênero alimentício, não alimentício. Posso resumir, porque às vezes o meu usuário final não quer tantos detalhes, né? Ele quer uma informação que a gente possa resumir. Então ele não quer ver o número de produtos vendidos por cada cidade, ele quer ver por região. Se ele quiser ver por cada cidade, ele vai clicar lá no detalhamento para poder verificar mais a fundo. E, finalmente, eu vou utilizar esses nossos dados, né, para atualizar os registros de vendas, ou seja, eu vou gravar as informações sobre as vendas que eu estou efetuando, e quando eu gravo uma venda, eu vou gerar nota fiscal, eu vou diminuir aquele produto que eu vendi do estoque, então tem uma série de controles, né, para fazer esses registros de vendas. Aqui estão algumas operações que envolvem o processamento de dados para transformar os dados numa. Quais são as razões fundamentais para aplicar a tecnologia da informação numa empresa? Hoje em dia a gente sabe que não tem como desenvolver negócios, né, sem a tecnologia da informação. Imagine agora durante o isolamento social que se a gente não tivesse a tecnologia da informação para fazer uma série de operações bancárias, para assistir às aulas. Então, não teria como a gente conseguir fazer uma série de atividades que nós continuamos fazendo mesmo com o isolamento sem a TI. Então, a TI ela ajuda as empresas a desenvolver seus processos e operações. O que são as operações? O que a empresa faz todos os dias, se ela produz um produto, se ela fornece um serviço. Então, o que ela tem que fazer para manter. Suporte na tomada de decisões da empresa de abrir uma nova filial, de desenvolver um novo produto, de fazer uma promoção de produtos, e toda a questão de estratégias na busca de vantagem competitiva. Usar a tecnologia da informação para se destacar no mercado, com novas ferramentas, com aplicativos inteligentes, mostrar que a minha empresa é diferente porque ela tem uma série de ferramentas tecnológicas para ajudar o meu usuário, para ajudar o meu cliente a encontrar os produtos, a poder ser atendido, para que ele receba de forma eficiente e eficaz os produtos, os serviços que a minha empresa oferece, todos baseados nessa ideia da tecnologia vir para facilitar os processos, as operações, a tomada de decisões e o produto final que a minha empresa quer oferecer para o.
Então, quando a gente começa a falar sobre aplicação de sistemas de informação numa empresa, a gente tem uma pirâmide que tem 3 níveis. Desde o nível mais baixo, que seria a ideia mais do chão de fábrica, do que a empresa faz todos os dias, as operações e processos. Depois o nível do meio, que é um nível gerencial, tomada de decisões. E lá em cima no topo, a parte mais estratégica. Lá no topo, então, a direção da empresa, a presidência. Aqui no meio, gerentes médios. E aqui embaixo, quem faz o trabalho propriamente dito, né? Quem faz as operações diárias da minha empresa, que faz o serviço que é feito rotineiramente. Então, nós temos alguns sistemas aqui na parte mais de baixo, alguns sistemas que apoiam a tomada de decisões, sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio à decisão, e alguns sistemas mais estratégicos lá no topo, né? Para ajudar a empresa a tomar decisões mais, às vezes, até de longo prazo. Falando um pouquinho sobre tendências em sistemas de informação, né? Década de 50 e 60, nós tínhamos a ideia de processamento eletrônico de dados, processamento de transações bancárias, por exemplo, né? Depósitos, retiradas, mas numa época em que as agências não eram informatizadas, então o cliente não chegava no banco, por exemplo, e tinha caixa eletrônico, extrato eletrônico, as operações eram feitas manualmente e depois eram registradas no sistema para ficarem armazenadas, e esse registro era chamado de offline, era feito não no momento que a pessoa estava fazendo aquela operação. A questão contábil também, né? Então, uma época em que o foco era mais processar os dados e não tanto transformar em informações que pudessem ser úteis para os usuários. Década de 60 e 70, começaram a surgir sistemas de informações gerenciais, os conhecidos como SIGs, que traziam então já relatórios para ajudar os gerentes a tomarem decisões. Então eu conseguia ver relatórios de vendas, para poder tomar decisões para colocar a minha empresa no rumo adequado, seguir as metas e tentar sempre chegar no que a empresa quer. No que a empresa quer é lucro, né? Claro, se eu estou numa instituição federal como a FSM ou numa ONG, o foco não é o lucro, mas as empresas tradicionais o foco é lucro, né? Elas precisam ganhar dinheiro. A década de 90, 2000, o boom do negócio eletrônico e comércio eletrônico, e-business e e-commerce, toda a ideia da minha empresa conectada à internet 7 dias por semana, 24 horas por dia, então tudo que a gente tem vivenciado atualmente, né? E mais depois de 2000 em diante, né? Aqui aparece até o falecido Orkut, né? Questão de redes sociais, a computação pervasiva, o ubíqua, por exemplo, eu vou no shopping e automaticamente os sistemas detectam pelo meu celular que eu estou naquele shopping e eu recebo uma promoção de produtos que estão sendo vendidos numa loja do shopping. Então, toda essa conexão, né? Eu faço check-in nos locais onde eu visito, eu visito uma empresa e já recebo no meu celular uma sugestão para avaliar o serviço daquela empresa. Então, toda essa questão de nós estarmos conectados. O e-business, então, é uma categoria mais ampla do que o e-commerce. Tá? Então, usar a tecnologia da internet para conectar todo o contexto da minha empresa, não só relacionamento com clientes, que seria a parte da venda, do comércio, mas também com os fornecedores, fazer as compras dos meus fornecedores e também com os stakeholders do negócio. Stakeholders seriam as partes interessadas, né? Por exemplo, os acionistas da minha empresa. Então, o e-business é uma coisa maior do que o e-commerce. O e-commerce, o comércio eletrônico, está dentro do comércio eletrônico, comprar e vender, marketing, não necessariamente só comprar e vender. Então, eu posso ter, por exemplo, um site na internet que divulga os meus produtos, mas eu não vendo. Isso já é uma ideia de e-commerce. Eu estou com o meu posicionamento de presença na internet, mas ainda não estou com uma loja virtual, né? E o e-business usa todos os recursos para fazer com que o seu negócio todo funcione de forma digital. Então, a internet, a intranet, que é dentro da minha própria empresa, e a extranet, que é quando eu faço a interface dos meus sistemas internos com sistemas de outras empresas.
E aí eu preciso criar uma forma de interface, né, que é de conversar o meu sistema com outro sistema, porque às vezes as tecnologias não são as mesmas, né? Eu tenho na minha empresa um sistema todo desenvolvido em PHP e eu vou fazer uma interação com o sistema de uma outra empresa e eu não sei em que plataforma foi desenvolvido. Então, tem que ter alguma forma de interface entre esses dois sistemas. Alguma forma que as empresas vão encontrar para se comunicarem digitalmente. Aqui nós temos um esquema gráfico que fala um pouquinho das categorias de sistemas de informação, né? Então, nós temos sistemas de apoio às operações e sistemas de apoio gerencial. Então, a parte mais de baixo da pirâmide, apoio às operações que a empresa faz, os produtos, os serviços que ela desenvolve, e a parte mais do meio e do topo da pirâmide, a parte gerencial e executiva. Então, nós temos sistemas de processamento de transações, chamados de SPTs, sistemas de controle de processos, sistemas colaborativos, SIG, que é Sistema de Informações Gerenciais, SAD, que é Sistema de Apoio à Decisão, sistemas de informação executiva, que é mais a parte estratégica para atender a alta direção da empresa, e nós vamos ver um pouquinho de cada um desses termos. Nós podemos ter também um sistema de informação amplo, que pode ter dentro dele várias partes, pode ter um SAD, um SIG, um SPT, então pode ser uma coisa mais ampla, né? Por exemplo, um sistema de controle de processos é um sistema que monitora e controla um processo industrial. Refinamento de petróleo, geração de energia, sistema de produção de aço. Então, um sistema que controla toda uma indústria, né, desde a entrada de insumos até chegar no produto final. Esse é um sistema que envolve bastante a questão de automação industrial. Sistema colaborativo, apoiar grupos de trabalho e toda a comunicação nas empresas, né? E-mail, chat, videoconferência, ferramentas que permitem reuniões e permitem que a gente possa desenvolver trabalhos de forma colaborativa, muito utilizados agora também nessa época do isolamento social. Sistemas de informações gerenciais, os SIGs, então, geralmente fornecem relatórios e gráficos a partir dos dados, né? Por exemplo, análise de vendas, relatório de tendências de custos. Então, a partir dos dados que eu tenho armazenados no banco de dados, nós vamos gerar relatórios, gráficos, que são produtos de informação, para atender os gerentes, geralmente os gerentes médios, que estão na parte do meio daquela pirâmide empresarial, para eles poderem tomar decisões. Sistemas de informação executiva, o nível mais alto lá da pirâmide, né? Eles são sistemas que a gente precisa de mais conhecimento para desenvolver e conhecimento da área de negócios para o qual nós estamos desenvolvendo, né? Analisar o desempenho da empresa, a análise dos seus concorrentes e como que a minha empresa está posicionada frente a esses concorrentes, planejamento estratégico, quais são as metas que eu quero alcançar, qual é o prazo para alcançar essas metas, se eu estou conseguindo atingir os objetivos para chegar nessas metas, a meta de vendas, a meta de abrir uma nova filial, a meta de abrir uma nova fábrica, a meta de lançar novos produtos, uma nova linha de produtos. Então, isso tudo tem a ver com essa questão do planejamento estratégico. Por exemplo, se eu pensar numa empresa que desenvolve software, né? Vou pegar um exemplo de uma empresa aqui de Frederico. Há alguns anos, essa empresa desenvolvia uma série de sistemas em Delphi, que é uma linguagem ainda bastante utilizada aqui. Na verdade, a linguagem se chama Object Pascal, Delphi é o ambiente de desenvolvimento, né? E nos últimos anos, essa empresa precisou criar um setor para desenvolvimento mobile, porque os clientes começaram a pedir aplicativos no celular. Então, ela não deixou de lado os sistemas que ela tinha desenvolvidos em Delphi, mas ela precisou estrategicamente se reposicionar e começar a criar aplicativos e também ter na sua equipe pessoas específicas para a área de desenvolvimento mobile. Sistemas especialistas é uma área que nós vamos estudar um pouquinho nessa disciplina. Então, para isso eu preciso de um especialista do domínio. Existem muitos sistemas especialistas na área de saúde para diagnosticar doenças, né? Mas eu posso ter sistemas especialistas na área de negócios também, né? Então, são sistemas que podem sugerir decisões, não que eles vão mandar eu fazer alguma coisa, mas vão sugerir, tomar uma decisão. Você deve investir nesse tipo de, por exemplo, mercado de ações. Que ações eu devo comprar ou vender? Eu posso ter um sistema especialista que me ajuda e me aconselha a comprar ou vender algum tipo de ação.
Hoje em dia também se fala muito sobre gerenciamento do conhecimento, né? Lá no topo da pirâmide, toda aquela parte estratégica da presidência e da alta direção de uma empresa, aquele grupo todo gerencia conhecimento. Então, conhecimento sobre os negócios que vão ser adquiridos com o tempo, né? Como é que eu faço para reter esse conhecimento na minha empresa? Porque geralmente o conhecimento está na cabeça das pessoas, né? Se os funcionários vão embora, eles levam a experiência, aquele conhecimento que eles adquiriram. Então, sistemas que permitem que eu consiga gerenciar processos e conhecimento dentro da minha empresa. Existem alguns mais famosos, como o Lotus Notes, por exemplo, que permitem que eu faça o workflow, fluxo de processos, e eu consiga gerenciar todos os processos da minha empresa e eu armazeno isso para que as pessoas, quando elas começam a trabalhar, elas conheçam o fluxo, né? Como que os processos devem ser conduzidos dentro da empresa e eu tenho um repositório com esse conhecimento, ele não fica só na cabeça dos meus funcionários, né? Eu não preciso de um funcionário para ensinar o outro. Um novo funcionário pode acompanhar esse sistema e pode verificando todos os processos através de um sistema de gerenciamento de conhecimento. Sistemas de informação empresarial, e eles fornecem a parte gerencial e geralmente trabalham com a parte de contabilidade ou marketing. Então, toda a parte contábil de receitas, despesas, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, que é uma coisa que eu preciso ter dentro da minha empresa, uma coisa super importante. Sistemas de informação estratégica, ajudar a alta direção da minha empresa a tomar decisões estratégicas. Isso é uma área bem interessante que envolve business intelligence, inteligência de negócios, né? E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou me preparar para desenvolver todos esses tipos de sistemas? Depende muito da empresa onde vocês vão trabalhar, qual é o foco da empresa, né? Se a empresa, eu vou trabalhar numa empresa que desenvolve software. Ela desenvolve software para quem? Para que mercado? É para gestão pública? É para empresas de transportes? É para microempresa? Eu vou trabalhar numa grande empresa no setor de TI. Eu vou desenvolver software só para essa empresa? Ou nós vamos comprar software de uma empresa que desenvolve um fornecedor externo? Depende muito, né? Isso vai depender muito da experiência que vocês vão adquirindo durante o tempo que vocês. Sistemas de informação interfuncional ou integrados é quando eu tenho diferentes tipos de sistemas e integro eles todos num grande sistema. Então, eu posso ter um grande sistema que tem a parte contábil, tem a parte de marketing, também tem a folha de pagamento. Então, um sistema que não tem uma única classificação, ele é como se eu tivesse dentro dele uma série de subsistemas, todos eles interagindo de forma. Quando eu penso em desenvolver um sistema de informação, eu tenho um ciclo, porque nunca termina, né? Eu vou investigar o que o meu usuário quer, como vou fazer, vou analisar, vou projetar, vou implantar, que é efetivamente, né, desenvolver o código e colocar o meu sistema em funcionamento, e vou manter. Manter é fazer manutenção, né? Uma nova funcionalidade, uma nova interface, um novo campo do banco de dados, corrigir erros, surgiu uma nova legislação que eu tenho que cumprir, e esse ciclo não termina porque se eu vou fazer a manutenção, eu vou investigar a manutenção, analisar, projetar, implantar a manutenção e manter o sistema em funcionamento, e isso aqui vai girar durante todo o tempo que esse meu sistema continuar existindo. Algumas referências, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre os conceitos de sistemas de informação. Então, aqui tem 2 livros sugeridos, são só sugestões se vocês quiserem estudar um pouco mais. E agora eu vou colocar para vocês uma atividade para nós desenvolvermos lá no ambiente virtual, no Moodle.